Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Então, vamos lá, gente. Esse mês de aniversário do servidor tem sido muito abençoado. Temos criado ou reativado algumas redes sociais, as quais vamos utilizar estrategicamente para evangelizar. Temos reformulado algumas coisas no servidor e trabalhado temas específicos nos eventos em cada semana. Recapitulando, o primeiro tema foi a importância do reavivamento, com o texto base de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jonathan Edwards vai dizer que o reavivamento é a obra de Deus para despertar seu povo da sonolência espiritual e levá-los a uma vida de fervor e santidade. E devido à nossa rotina diária e às nossas batalhas, ficamos cansados e muitas vezes nos distraímos com as coisas mundanas e acabamos nos afastando do Senhor. E assim acabamos também desviando nosso foco do que é importante, que é Jesus. E fazemos as coisas para Deus de uma forma mecânica, automática. Aquela oração que parece que você faz no automático, enfim. Mas nesse contexto, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele reacende a chama do primeiro amor. O segundo tema foi o chamado para a santidade. E o texto base foi 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. John Wesley vai dizer que a santidade não é uma opção, mas uma obrigação para todo cristão. Nós aprendemos no Power Walk passado que a santidade é um chamado de Deus para que vivamos uma vida de consagração a Ele, separados do pecado. Um cristão verdadeiro não tem práticas mundanas. É alguém diferente, que tem amor pelas coisas de Deus, não dá ouvidos à carne e faz de tudo para agradar ao Senhor, glorificar o nome dele. A palavra de Deus nos mostra que só vai para o céu quem for santo. E o tema de hoje é a missão dos 144 mil. De texto base eu vou deixar Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu vou pedir para alguém colocar no chat, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 19. O texto diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, vamos tratar primeiramente da missão da igreja, a missão dos cristãos. Já vimos que Jesus Cristo disse a seus discípulos para ir por todo o mundo, fazendo discípulos em todas as nações, e ensinando-os o caminho de vida consagrada a Deus.
Isso conduz à cooperação e organização. E para descrever efetivamente o funcionamento organizado do povo de Deus, os apóstolos usaram a analogia do corpo humano. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A verdadeira missão da igreja foi deixada por Jesus quando esteve aqui na terra. O Senhor nos deixou muitos ensinamentos e demonstrou sua maior missão através do seu grande amor, que era libertar e salvar a humanidade. E Billy Graham dizia que a missão da igreja é levar o evangelho a todos os cantos da terra para que todos tenham a chance de conhecer a graça de Deus. A grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus no mundo. No centro da missão da igreja está o evangelho. E isso me lembra um pouco de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Vou pedir para que alguém coloque, por favor. João, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. O texto diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Bom, basicamente, esse texto vai tratar de João Batista. Após a conclusão do Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio, durante os quais Deus não falou nem inspirou nenhuma palavra. E esse silêncio foi quebrado com a chegada de João Batista, que anunciou a vinda de Jesus. Esse texto vai falar sobre ele, que veio como testemunha, veio testificar a respeito da luz. E é justamente isso que nós somos, testemunhas de Jesus. Testemunhar significa tornar conhecido ou revelar algo que está escondido. Por isso, o grande reformador João Calvino disse que a grande tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. João Batista preparou o ambiente para Cristo chegar. Nós preparamos o ambiente para Cristo voltar. Não basta apenas ler a Bíblia e ir na igreja todo domingo. Nós precisamos testemunhar a respeito daquele que morreu e ressuscitou e vive e reina para todo o sempre. O último assunto que Jesus tratou com seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente com relação à missão da igreja. Nesse sentido, ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é justamente nosso texto base de hoje. Essa declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja com a proclamação do Evangelho. Essa é uma ordenança de Jesus, é uma ordem direta e clara. Ide e fazei discípulos. Mas o que vemos hoje é um cristão que está mais preocupado com para onde vai sair esse final de semana do que com espalhar a palavra de Deus. Eu já disse isso aqui e eu repito. No seu dia, você faz as coisas que julga mais importantes. Portanto, ter tempo para algo é questão de prioridade. Se você tem tempo para tudo
mas não tem tempo para Deus, você não prioriza o reino. Que cristão é esse que não evangeliza? Fica deitado, joga, ouve música, vê série, se diverte, mas não faz nada para o reino. Como você se diz cristão? Um cristão é um seguidor de Cristo e um seguidor de Cristo obedece seus mandamentos. Nesse contexto, existem 3 classes de pessoas. Primeira classe, aquelas que simplesmente não praticam aquilo que está escrito no texto. Estão mais preocupadas em satisfazer seus desejos pessoais do que com a evangelização. Tem tempo para tudo que julgam como interessante, mas não tem tempo para Deus. Segunda classe, pessoas que dividem esse texto. Ao invés de praticar o ide e fazer discípulos, pegam só o ide. Essas pessoas estão dispostas a ir, mas não estão dispostas a fazer discípulos. Vão em muitos lugares, mas em nenhum deles tem a coragem de falar sobre Jesus para alguém. Querido, Jesus não te chamou para ser viajante. Jesus te chamou para ser missionário. Ainda que existam essas 2 classes de pessoas, existe uma terceira, que é daqueles que verdadeiramente estão interessados em falar sobre o reino, estão compromissados com a tarefa de fazer crescer o número de pessoas, o número de discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que entendem que Jesus os chamou para serem pessoas empenhadas na tarefa de fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e guardem todas as coisas que Jesus nos ensinou. E essas pessoas vivem em santidade, levam a sério as coisas de Deus, se entregam cada vez mais a Ele todos os dias, são cheios do Espírito Santo, não se misturam com o mundo e o diabo não toca em nenhum fio de cabelo sequer. Esses são os verdadeiros missionários de Cristo, aqueles em que Deus tem prazer. Esses são os que têm sede de Deus. E eu te pergunto hoje, a qual dessas 3 classes você pertence? Responde para si próprio, no seu coração. Caso você seja de uma das 2 primeiras, ainda há tempo. Hoje Deus te dá uma nova chance de se aproximar dele, de levar a sério a obra dele, de glorificar o nome dele, porque nós não vivemos para nada e nem para ninguém, nós vivemos para ele. Espalhe a palavra de Deus, pregue o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Isso implica inclusive no fato de que faz parte da missão da igreja levar o evangelho a todo tipo de pessoa sem distinção. Às vezes nós queremos levar o evangelho apenas a quem gostamos, apenas a um familiar, apenas a um parente, apenas a um amigo. Nós também devemos levar o evangelho a quem não temos qualquer afinidade pessoal. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente anunciou as boas novas às pessoas mais detestáveis perante os olhos da sociedade judaica. Isso nos serve de alerta para jamais cairmos no erro de desprezar aqueles a quem Deus está buscando. Mateus, capítulo 5, versículos do 14 ao 16, vai dizer: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia
e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós fomos chamados para ser luz em um mundo repleto de escuridão. Uma lâmpada não deve ficar escondida. O lugar da lâmpada é no alto, porque no alto a luz pode iluminar mais. Como discípulos de Jesus, devemos ser luz e sair da nossa zona de conforto para poder falar sobre Cristo para o máximo de pessoas que conseguirmos, sem ter timidez ou vergonha, mas confessando que Ele está presente nas nossas vidas. E continuando o texto base, a primeira parte do versículo 20 de Mateus, capítulo 28, vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Devemos pregar o evangelho a todos, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus mandou. E presta atenção aqui. Para você evangelizar, você precisa ler a Bíblia. Existe uma única coisa que destrói o povo de Deus. E está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento é a única coisa que pode destruir o povo de Deus. Como você vai ensinar para alguém o que nem você sabe? O que nos prepara para andar em meio às trevas, trazendo luz, é a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A arma mais efetiva do cristão para lutar contra o mal é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus nos manda pregar o evangelho em todos os lugares que pudermos chegar. Nesse contexto, é a palavra que nos ilumina por onde nós andamos. Salmo de número 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Existe gente que conhece a palavra, mas não a prega. Tem gente que estuda a palavra, debate a palavra e ataca e defende com unhas e dentes quem ataca uma doutrina da sua denominação, mas não evangeliza. Da mesma forma que não devemos evangelizar sem ler a Bíblia, não adianta estudar a palavra, mas não pregar. Não existe evangelização sem a palavra. E não pode existir cristão que não evangeliza. Conheça a palavra, medite na palavra e espalhe a palavra. Amém? Em segundo lugar, a vida do cristão não é fácil. Vocês sabem disso. Eu já falei várias vezes aqui sobre a perseguição.
Em seus ensinamentos, Jesus disse que haveria um custo para aqueles que o seguissem. Ele disse que o mundo odiaria os cristãos por causa dele. Por termos uma missão tão importante de pregar o evangelho, Satanás vai tentar nos parar, usando todas as suas forças, nos perseguindo, tentando nos desanimar. A perseguição começou logo depois que Jesus ascendeu ao céu. Estevão, um administrador da igreja primitiva, foi o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado até a morte, cerca de 5 anos após a crucificação de Jesus. Discípulos como Pedro, André e Tiago também foram executados pela sua fé. E sob o comando do imperador romano Nero, a partir do ano 54 depois de Cristo, os cristãos foram cruelmente perseguidos. Hoje em dia, também, muita gente morre simplesmente por carregar o nome de Jesus. Ao longo da nossa caminhada, muita gente vai nos maltratar, desprezar, simplesmente por sermos cristãos. Mas a verdadeira igreja sabe que a sua missão repousa na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo. O que Satanás faz para nos derrubar, Deus usa para nos fazer crescer. Ainda que nos desprezem, ainda que choremos, ainda que nos maltratem, ainda que o inferno se levante contra nós. Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode atacar, Satanás. Maior é aquele que está conosco. É o Senhor que nos protege de todo dardo inflamado do inimigo, de todo laço, de toda peste e de toda praga. Nem a perseguição, nem o ímpio, nem o inferno pode parar a igreja daquele que tem toda a honra e toda a glória por toda a eternidade. Glória a Deus. Redobre sua atenção aqui. Vamos analisar esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nos encontramos em apuros, podemos nos abrigar no Senhor. Salmo de número 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que Satanás faça de tudo para nos atingir, as portas da nossa fortaleza, que é Cristo, não irão cair. Mas o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão. Isso indica também ataque. Como cristãos, somos protegidos por Deus, mas também lutamos contra o mal e o inferno não prevalece. Marcos capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa missão não é uma missão fácil, mas nós não estamos sozinhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A minha oração de hoje é para que Deus nos capacite para fazer sua obra, que sejamos cheios do Espírito Santo. No nome do Senhor, curaremos pessoas que por anos estavam enfermas. No nome do Senhor, oraremos por pessoas que por muito tempo tiveram sua vida aprisionada por demônios, mas eles serão repreendidos, cadeias serão quebradas,
Demônios soltarão a vida de pessoas no nome de Jesus, porque nenhum demônio irá prevalecer contra o nome de Jesus Cristo. Busque a cada dia elevar seu nível de intimidade com Cristo. Ore para que Ele te dê sabedoria para prosseguir com a missão de espalhar o Evangelho. Podemos dizer que a missão da igreja é apostólica. A palavra apóstolo tem origem grega, significa aquele que é enviado. No mundo grego, um apóstolo era um tipo de delegado enviado sob a autoridade de um superior. Então, o apóstolo, na cultura grega, não carregava consigo a sua própria autoridade, mas a autoridade daquele que o enviou. Glória a Deus. E além de contar com a autoridade divina, a igreja também conta com o poder divino para realizar sua missão. No texto do livro de Atos, lemos que Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre seus seguidores. E, consequentemente, eles receberiam poder divino. Isso implica no fato de que a igreja não apenas possui autoridade para a sua missão, mas também possui capacidade dada pelo Espírito Santo para desempenhá-la. E uma coisa de extrema importância é vigiarmos e orarmos para, ao longo dessa trajetória, não adotarmos práticas mundanas. A nossa sociedade está distanciada do padrão bíblico e não é regida pelos princípios da palavra. Os valores e práticas culturais, no geral, contrariam ou até são ofensivos à nossa fé. A nossa identidade cristã é provada a todo momento. Se não vigiarmos, podemos acabar tomando um estilo de vida secularizado, tendo comportamentos que são contraditórios à palavra de Deus. Toma cuidado com esses papinhos que rolam hoje na sociedade. Ah, tem que pegar mulher, tem que pegar homem, hein? Para você ser o brabão, a braba, ter um ótimo status social, tem que beijar na boca, perder o bebê, pegar alguém onde você for. Ah, se alguém falasse isso pra mim hoje. Que pegar a mulher o quê, rapaz? O cristão não pega alguém onde vai, ele prega pra alguém onde pisa. A preocupação do cristão não é em quantas mulheres ele já pegou, é em quantas almas ele já ganhou para Cristo. Ah, mas você pode se identificar com que gênero você quiser. Vamos à palavra. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Cuidado com as amizades que você tem, com os influenciadores que você assiste, que banalizam e zombam dos nossos princípios e valores. Tem crente que assiste influenciador, que prega sexo antes do casamento, que tá tudo bem fazer isso no namoro, não tem problema. Músicas que você ouve que não glorificam a Deus. Essas coisas vão entrando na sua mente e ao passar do tempo você adota tantas práticas mundanas que fica até difícil identificar se você é cristão ou se você é ímpio. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ou não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Nós temos que ser pessoas que transbordam do Espírito Santo, pessoas diferentes, como a geração dos 144 mil. Temos que ser pessoas que consagram os dias ao Senhor e não dão ouvidos à carne e aos ímpios. O primeiro anúncio que nós damos ao mundo é o nosso testemunho de vida. Você testifica a respeito de como Jesus te transformou e te libertou das garras do maligno. E como você pode dar testemunho com as suas próprias obras se elas estão contaminadas por práticas mundanas? Deus comissionou a igreja a dar o exemplo de seu modo de vida para o mundo. Nada substitui o bom exemplo. Há uma mudança real que é gerada em nós, vinda de dentro para fora, quando nos permitimos que o Senhor mude o nosso interior. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos tudo aquilo que fazemos de errado, para que possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Muita gente hoje só queria se sentir amada e acolhida. Uma das grandes buscas hoje é pela felicidade. As pessoas buscam incessantemente pela felicidade. E nós cristãos sabemos que existe um lugar onde não há choro e nem fome, pranto e nem dor. Não há pecado e nem morte. É um lugar onde todos nós podemos ser felizes. E o nosso dever no mundo é falar sobre esse lugar para quantas pessoas pudermos. Falar sobre Jesus, dizer como é que se chega lá, acreditando em Jesus. O centro das nossas pregações tem que ser Jesus. A nossa vida tem que apontar para Jesus, porque é tudo por causa dele. Por causa do pecado, o ser humano hoje nasce com um vazio no coração. E as pessoas tentam preencher esse vazio para serem felizes de verdade. E ao longo da vida tentam procurar tudo aquilo que possa preencher esse vazio. Mas elas não conseguem, porque nada pode preencher esse vazio senão o Senhor. E o nosso papel como cristãos, como igreja, é demonstrar através das nossas vidas o quanto somos felizes por já termos encontrado tudo aquilo que nos faltava, que é Jesus Cristo. E eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. Você já parou para pensar quanta gente está indo para o inferno hoje? Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Quantos cristãos são apenas cristãos nominais, apenas se dizem, mas não praticam? Milhões? Bilhões? Quantas almas vão passar a eternidade sofrendo no inferno? Tem muita gente precisando ouvir a palavra. Talvez a sua vida seja a única Bíblia que alguém vai poder ler. Talvez a sua vida, o testemunho, seja o único contato que alguma pessoa vai ter com Jesus durante toda a sua vida. Não sabemos o dia do nosso futuro. Talvez a pessoa vai morrer amanhã ou depois. E você teve a chance de falar sobre Jesus para ela. Não se sinta tímido para falar sobre Jesus. Conte a todos como ele é perfeito e maior do que qualquer dificuldade que essas pessoas podem estar passando. Que nós possamos ver a todos com olhos de amor. Dizermos no nosso coração: ah, como eu quero te ver na Cidade Santa. Eu quero que você esteja comigo. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Está chegando a hora em que a igreja vai ser arrebatada. Vocês estão vendo as guerras, tudo que a Bíblia já previa, tudo que já estava escrito está acontecendo. Está chegando a hora em que nós vamos passar a nossa eternidade com Jesus. Não deixe para falar de Jesus para alguém na última hora, porque pode não dar mais tempo. Se pergunte a cada dia: eu posso falar de Jesus para quem hoje? Para que pessoa? Como eu vou evangelizar hoje? Como eu vou falar sobre Jesus hoje? Como eu vou espalhar a palavra de Deus? Como eu vou pregar as boas novas e o amor de Jesus hoje? Para quem? E aqui eu encerro. Você pode, inclusive, adotar práticas para poder evangelizar. Redes sociais. Tem gente que usa suas redes sociais para postar fotos sensualizando ou para seguir influenciadores que não agradam a Deus. Mas você, como cristão, pode usar suas redes sociais de forma estratégica para poder evangelizar, para poder pregar o nome do Senhor. E é isso que a geração 144.000 está fazendo. A gente está usando o nosso Instagram para evangelizar. Nosso canal do YouTube tem várias gravações das pregações, inclusive vai ter a de hoje. Nosso TikTok vai sair provavelmente até amanhã. Essa semana, certeza que sai. Mas nós vamos usar para poder evangelizar, para poder falar de curiosidade bíblica, para poder produzir conteúdo cristão, para poder alcançar cada vez mais pessoas, poder falar sobre Jesus para cada vez mais pessoas, para que mais pessoas conheçam aquele que vive e reina para todo sempre, para que elas saibam que elas têm a oportunidade de viver por toda a eternidade com o único homem que foi perfeito, que é Jesus. Você pode ir em lugares pregando a palavra, em lugares mais nobres, mais pobres. Você pode se juntar com um grupo de amigos e pregar em hospitais, porque tem muita gente desenganada pelos médicos, muita gente com diagnósticos de morte, mas você pode chegar a essa pessoa e, assim como diz o texto de Marcos, que você estenderia as mãos no nome do Senhor para essas pessoas e elas seriam curadas. Assim seja e assim será sobre a vida desses irmãos que estão passando por um momento tão difícil nos hospitais, que estão passando por um momento tão difícil nas prisões. Você pode ir a esses lugares pregando, você pode adotar técnicas, estratégias para poder evangelizar. Faça discípulos, assim como a palavra de Deus nos manda, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não os abandonando, mas os ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor nos mandou guardar. Mas eu preciso te falar, vai ter gente que não vai querer.
Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Tem gente que não vai querer. Eu participo de um grupo, de um departamento, aliás, na minha igreja, em que nós ajudamos os novos convertidos, discipulamos eles. E, cara, o que eu vi de gente que aceitou a Jesus na emoção é brincadeira, é muita gente, cara. Eu lembro até hoje de um cara que foi lá e chegou lá, aceitou, aliás, voltou aos caminhos do Senhor, se reconciliou, foi lá na nossa salinha, a gente dá uma palavra para a pessoa, pega os dados e dá um livrinho de presente. Aí eu cheguei num irmão e ele falou: olha, eu falei para ele, né, que não acabava ali, não é só aceitar o Senhor, ele precisava ir na igreja, tinha um processo de santificação, tinha que ler a palavra e orar todos os dias. E ele falou: não, mas eu vou tirar um tempo para poder ler a Bíblia toda, eu quero ler a Bíblia toda. Meu irmão, quando eu ouço isso eu já sei que, ai, passou uma semana, ele já estava na festa do mundo de novo, já estava bebendo de novo, já estava com um amigo que desvia ele do caminho do Senhor de novo. Mas eu vou continuar discipulando, eu vou continuar fazendo a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte, que é de levar, de espalhar a palavra de Deus a todas essas pessoas. Tem muita gente que não vai querer, tem muita gente que vai voltar para o mundo, mas tem gente também que está precisando, que vai se entregar de verdade, que nunca mais se desviará dos caminhos do Senhor Jesus. Então, meu irmão, não se esqueça do seu papel como cristão no mundo, da nossa missão como igreja. Não é só ir na igreja todo domingo. Não é só postar versículo e música cristã no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. Nós temos que evangelizar, precisamos evangelizar. É uma ordem de Jesus. Não existe cristão sem evangelização. Então você não é cristão. Charles Spurgeon disse que a evangelização é a tarefa suprema da igreja, pois é através dela que as pessoas têm a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Tudo nesse mundo vai tentar nos parar para não conseguirmos fazer essa missão, para não chegarmos naquela pessoa que a gente deveria falar sobre Jesus para ela. Com perseguições, tentações, dificuldades e opressões, o mundo vai se levantar contra nós. Mas não se esqueça que o Senhor está ao nosso lado, nos capacitando, nos dando autoridade. E lembre-se que somos passageiros nesse mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Somos filhos de Deus. E em breve iremos morar com ele. E eu quero deixar para meditação o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meditem nesse texto e não se esqueçam que não estamos aqui em vão. Nós temos uma missão que é para ser cumprida. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite para fazer a obra dele com excelência. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês possam guardar a palavra ministrada hoje nos corações de vocês. Que Deus nos renove a cada dia e nos ajude a fazer essa missão de levar, de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém?